tem que haver uma mudança também no futebol, né, Souza? Tem. Porque tá claro que essa diretoria do futebol do Flamengo, ela não consegue gerir crise, por exemplo. Infelizmente, isso é uma área no nosso futebol que é muito amadora ainda, né? As pessoas que chegam nessa área no futebol, elas chegam para fazer política. Elas vão ali, ficam 2, 3 anos e depois saem como deputado, vereador, querem ganhar conhecimento através do clube, né? E o Flamengo tem uma visibilidade muito grande. Né? Então, depois disso eles saem para seguir outra carreira. Então é um meio ainda muito escasso no Brasil, né? A gente está vendo hoje que um time que se estruturou nessa área é o que está levando vantagem em todo lugar, que é o Palmeiras, que bancou, que lutou pela permanência do Abel, né? Infelizmente, no futebol brasileiro hoje e nas grandes equipes se pensa muito no momento. Não se pensa em reformulação. Acha que aquele time formado em 2019 pelo Flamengo, ele ia ser o Benjamin Button, né? Ia ficar para sempre. Depois ia ficando novo de novo. E não é assim. Você tem que aprender no futebol que tem continuidade. Você precisa reformular o elenco. Você precisa trazer peças de reposição pontuais. Né? O Palmeiras tem feito isso, tem vendido hoje, quando a gente for falar em termos de gestão, é impossível não colocar o Palmeiras. É impossível você não falar do Palmeiras com relação a isso, né? O Palmeiras, a tia Leila mandou um avião lá e fez amizade. A tia Leila foi um avião. Ela fez amizade até com a mulher do Abel. E bancou a permanência do Abel. Mas, infelizmente, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, eu acho que perdeu o time. Perdeu o time. Teve muito orgulho, muito nariz em pé de não trocar, porque assim, a verdade é essa. O trabalho do Paulo Souza, ele não é ruim de agora. Não é o jogo contra o Bragantino de hoje que perdeu. Já faz o último jogo do Flamengo que eu vi, eu já falei pra você, que foi contra o Atlético Mineiro que perdeu. Depois de lá, pegou times que estavam com treinadores novos. Ganhar do São Paulo hoje, com o São Paulo um time jovem, é uma coisa aceitável. Agora você começar a perder pontos e jogar mal, porque assim, o Flamengo não fez uma grande atuação. Eu não me lembro de uma grande atuação. E a gente tá falando do Flamengo que tem Davi Luiz, Andréas, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Não é possível. Gabigol, Bruno Henrique, Pablo. Não é possível que esses jogadores aí desaprenderam a jogar. Agora também, por outro lado, eu não vejo nenhum jogador que antigamente a gente via com o Renato e com o Rogério chutando garrafa, puto com a situação. Porque é muito fácil a gente chegar aqui também e apontar só a culpa no treinador. O treinador, ele tem o trabalho, ele tem a parcela dele, mas ele não entra em campo. É o mesmo time. Então tá na hora daqueles caras que chutavam a garrafa, que saía puto quando era substituído, colocar toda aquela braveza em campo. E a gente não tá vendo. A gente tá vendo um time hoje que parece que tá aceitando a derrota, mas também não tem como não aceitar. A diretoria não faz nada, né? Se a diretoria não faz nada, o jogador de campo também, ele diz, ó, já que eles estão vendo que não tem jeito, a gente vai manter, vamos jogar o jogo. Souza, se o Paulo Souza sai do Flamengo, esse elenco com outro treinador pode jogar muita bola, ou você também concorda com o Flávio Prado de que tem que haver uma renovação do elenco também? Tem que haver, mas eu acredito que a mudança agora é necessária. Tem coisas que, quando você insiste muito, e uma coisa, quando você começa a expor jogador de futebol, que ele expôs, e outra coisa, uma coisa muito grave, como é que um dirigente de futebol diz assim, escuta de uma boca de um treinador, diz assim, o jogador não faz o que eu mando. E a coisa continua do mesmo jeito. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A mesma coisa se seu filho tá mexendo uma coisa, fazendo coisa errada, você falar para ele continuar fazendo a mesma coisa. Aí mostra o amadorismo. Pô, se eu tenho certos jogadores que não obedecem aquilo que eu falo, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trocar esse jogador ou trocar o treinador que não tem comando. Eu acho que tá faltando no Flamengo hoje é um cara de pulso. O jogador olha, peraí, eu preciso obedecer esse cara aqui. Eu gostava do Muricy por causa disso. O Muricy, eu peguei o Muricy naquele time do Fluminense, um time que tinha Deco, Conca, e ele chegava, Fred, ele chegava depois de jogos que a gente ganhava de 2-0 o jogo, ele falava, ó, a gente tem que botar a bunda no chão, porque o time da gente é limitado. Ele chamava o time da gente limitado, ele cobrava, ganhando, quando perdia, então, misericórdia. Ele tinha pulso, e ele não tinha esse negócio, ele trocava mesmo, quem quer que seja. Agora, a partir do momento que eu mantenho um jogador para jogar, que ele não me obedece, eu não tenho um comando.
E quando a diretoria, por outro lado, não troca um jogador, não toma uma atitude, quando o treinador diz que aquele X jogador não está obedecendo a ele, é esperar só isso. É esperar e aí isso. há uma outra postura, uma outra posição. Aí eu tô falando por coisa que eu já vi acontecer, enfim, né? Soluções de um jeito ou de outro. Uma, limpa o elenco, partir do zero e vambora. Eu já falei aqui. A segunda é o quê? Entrega o elenco, entrega o time pros caras mesmo. Bota, sei lá, um desses veteranos. Quem tem interesse em ser treinador aí? Diego, você tem? Diego Riva, tem interesse em ser? Felipe Luiz, tem interesse em ser treinador? Tem. Então, assume o time e segura os caras aí, vambora. Porque o Flamengo tem um baita time, não podemos esquecer disso. É isso que eu falo. Não é mais. O elenco ainda é muito forte. Não é mais aquele time de 2019, mas entrega para um cara do grupo e fala: olha, vocês se viram aí. Também já deu certo isso no Flamengo. Quando eles botaram o Carlinhos, que era um cara. Mais foi campeão com o Andrade. O Jaime na Copa do Brasil 2013. Isso aí é um outro caminho. O Romário também. foi treinador jogando também, você lembra? Até o Apolinho. Que é verdade. Não, gente, o Apolinho foi isso também. Eles pegaram um cara que todo mundo gostava, um boa gente, como era o Apolinho, e botaram. Não é o Apolinho Renato, o Apolinho é Apolinho mesmo, primeiro, original. Eles botaram um cara que todo mundo gostava e o time jogou por ele. O Apolinho, ele mesmo falava, ele não dava instrução nenhuma e tal. E os caras, sabe, entra você, ó, faz o seguinte, ó, toca a vida. O Palmeiras fez isso uma vez com o Dudu. Quando o Dudu parou de jogar, ele assumiu o time no dia seguinte. Foi campeão paulista. E foi campeão paulista, que na época era uma coisa grandiosa. Ué, gente, é uma maneira de você tentar resolver a parada. E não procurar de novo mais um técnico por um mês, arrumar mais uma multa gigantesca. Deixa eu te perguntar uma coisa baseado nisso. Porque eu percebo isso muitas vezes, o torcedor, claro, ele acredita na versão do clube. O clube vai, ó, fizemos isso. Muitas vezes acontece do clube jogar o torcedor contra o jogador, contra o Jorge Jesus, por sinal, como aconteceu. Isso acontece no futebol porque a diretoria sabe usar a imprensa. Com certeza que acontece. A gente sabia, como você falou, eles foram para lá, para Portugal, para buscar bacalhau e vieram com salmão. Eles vieram com o Paulo Souza, né? Eles foram, sabiam que não ia, que ele não ia sair e eu concordo com o Bruno também, eu não sairia também. Sim. Se eu tô recebendo sem trabalhar, tu imagina, esse é o sonho de todo mundo, entendeu? De estar numa rede, água de coco, receber sem trabalhar, entendeu? Ninguém xingando a minha mãe, ninguém xingando meus filhos, eu de boa, descansando, eu não ia sair. Jorge Jesus veio aqui, botou lenha na fogueira. Na verdade, eu achei que o momento certo deveria ser agora. De trocar, quando ele veio ao Brasil, quando ele deu ao Flamengo, até o dia 20. Mas se criou tudo aquilo que parece que não existe no futebol. E não só no futebol, como na vida. Aquele negócio de você... Todo mundo tava falando sobre o Renato antes mesmo de o Rogério cair. O Renato já era o treinador do Flamengo. Sim. Então isso é uma coisa normal. Mas quando o Jorge Jesus deu essa declaração aqui, todo mundo pegou no pé dele. O Jorge Jesus não respeitou, não sei o que. Cara, o futebol é assim, é um torcendo pelo outro. O Rogério, você não encontrou o Crespo no São Paulo? No Crespo, tiraram uma foto. É um torcendo pro outro cair. É, pra cair, porque o cara precisa trabalhar. Precisa trabalhar, isso é, infelizmente, a vida no Brasil é assim. Porque assim, que respeito teve do Rogério para com o Crespo ou do o Renato com o Rogério. O Rogério, do Jorge Jesus com o Paulo Souza. Isso é uma coisa normal. O time tá mal, o treinador tá vendo que tá mal, já tá ligando. Não adianta os treinadores aí que estão em casa dizer assim, que não liga, não pede pro cara dizer, ó, liga lá e diz que eu tô no mercado. Isso é uma coisa normal. Só que o clube, quem sabe mexer com isso, vai passar para o torcedor que não acompanha a negociação, que foi atrás de Jorge Jesus. Jorge Jesus não quis, mas na verdade não foi. Foi para lá viajar, foi lá tomar um vinho em Portugal, comer um bacalhau alagareiro e sabia que ia trazer o Paulo Souza. E eu queria fazer um investimento desse, pagar 2 milhões e hoje ganhar uma bala que eu ganho. 11. Ele vai voltar com 11. Isso. Se ele for demitido hoje, ele ganhou 11 milhões nesse investimento dele. Não é bom negócio? Ótimo tá negócio. louco, morando no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, de frente pro mar. Pô, troquei a Polônia, com todo respeito à Polônia, mas pelo Rio de Janeiro, pô. Rio de Janeiro, emocionante Varsóvia. Né? Pelo Rio de Janeiro. Pela Barra da Tijuca. Não, e a gente fala da seleção da Polônia também como se ele tivesse deixado a seleção brasileira. A seleção espanhola, a seleção alemã. Ele largou uma várzea que não vai brigar por nada na Copa do Mundo.
Foi pra Copa do Mundo também porque a Rússia saiu. Porque tiraram a Rússia. Estão falando com relação a respeito ao trabalho. Faltava um jogo. Se houvesse essa história de respeito, já foi colocado que não há, se ele respeitasse realmente, ele não teria abandonado neste momento o trabalho. É como se fosse agora, tem o jogo da repescagem e o Gareca sai do Peru. É uma coisa mais ou menos nesse nível. Agora você não vê, dá, né, Flávio? Flávio, ele quis respeito de Jorge Jesus, mas não respeitou a Polônia. É o que eu falei. Um puxa o outro vai pro outro, puxa o outro. 15 anos atrás você estava jogando. 15 anos atrás, se a gente voltar no tempo, em 2007, para fazer um recorte aqui, e alguém falasse assim, Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo era ídolo da torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Cruzeiro, do Santos. Todo mundo queria o Luxemburgo. É que vocês falaram do Jesus, que o Jesus sabe se valorizar muito bem. O Jesus é ídolo de quem? É ídolo do Flamengo, ponto. Ninguém mais vai ficar brigando pelo Jesus. Ele fez uma porcaria de trabalho no Benfica agora na volta. Ele foi bom no Benfica lá no começo, né, na década passada, foi tricampeão português, que foi o grande momento da carreira dele, além desse período aqui no Flamengo. O Jesus, ele tem 2 períodos vencedores na carreira dele. O tricampeonato português pelo Benfica e os títulos que ele ganhou no Flamengo. E tá ruim? Ele é um cara... Eu acabei de comparar com o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Mas nem escova chuteira. Nem, imagina. Não, inclusive então, o nível do treinador. O Luxemburgo é muito superior em todos os sentidos. Sabe, o Flamengo também virou viúva de alguém que, convenhamos, né, não é, sabe, essa coisa toda. Mas fez como um grande essa coisa trabalho toda, no gente, o que ele fez no Flamengo. Pô. Mas tudo bem, olha o que ele fez no Flamengo. Mas é a mesma coisa. O torcedor do São Paulo não foi viúva do Muricy? Claro que foi, porque quando ele saiu não ganhou mais nada. Como não? Foi campeão brasileiro no Fluminense, foi campeão depois de Libertadores. Quando o Muricy saiu do São Paulo não ganhou mais nada. O São Paulo, mas então o Muricy é claro ganhou. Que o torcedor do São Paulo, ele é viúva do Muricy. Bom, o Muricy foi... É óbvio que o torcedor do Palmeiras vai ser viúva da Abel Ferreira. Gente, a gente está falando do melhor ano do Flamengo desde 1981. O Muricy foi excelente no São Paulo, foi campeão no Fluminense, foi campeão no Santos. O Jorge Jesus, veja, nós estamos falando de um cara de 67 anos. Quer dizer, veja, o Abel tem 43. O Abel, com 24 anos mais novo, ele já ganhou mais do que o Jesus. Ele ganhou 2 Copas Libertadores. Olha. Não, mas o Jesus ganhou 3 campeonatos portugueses. Chegou em 2 finais de Liga Europa. O trabalho do Jesus no Benfica, ele tem que ser respeitado também. Eu acho que menosprezam muito. Mas foi lá atrás. O trabalho dele no Benfica. Ele voltou agora, ele foi 3º colocado em 2 campeonatos seguidos. Eu sei, agora realmente ele não fez um bom trabalho, mas não é falar que a carreira dele não foi uma grande carreira. Foi uma boa carreira. Uma boa carreira, ok. Sim. Ele foi uma boa carreira. Foi uma boa carreira. E o que ele fez no Flamengo foi histórico. Isso pra sempre. Mas foi histórico. Você acha que o torcedor do Palmeiras ele não vai ser viúva do Abel Ferreira se um dia ele sair? Eu acho que tem mais motivo do que o do Flamengo pelo Jesus. Torcedor é paixão. É óbvio que o torcedor ele vai lembrar do treinador que fez a história pra ele. É verdade. Vai. Isso é verdade. Tanto que agora no Atlético, por tudo isso, a galera vai sempre lembrar do Cuca, né? Quando um treinador passa por um clube e ele deixa a sua marca, né? E foi uma marca importante do Jorge. Só que assim, você tem que procurar treinadores com o mesmo perfil. Não adianta achar que todo treinador português tem o mesmo trabalho. Eu acho que o Flamengo pecou nisso, né? Não, eu vou atrás de um português porque o português que está no Palmeiras deu certo, então eu vou pegar um português porque o trabalho dele vai ser parecido com o do Jorge Jesus. Não, você tem que primeiro analisar. Não adianta você trazer qualquer treinador. Eu acordei hoje, sonhei com o Paulo Souza, vou trazer o Paulo Souza. Não é assim, a gente tá vendo que continuidade não é assim, a gente tá vendo o Atlético sofrer. O Atlético que tinha o melhor futebol do ano passado, tomou 5 do Fluminense, do Diniz, que eu próprio chamo de Diniz de treinador água com gás, entendeu? Você abre ali, ele tá numa pressão, daqui a pouco ele vai perdendo. Hoje ele tocou 5 no Atlético. Então todas as vezes que acontecer isso, é normal que quando o São Paulo não ganha, vão falar do Muricy, hoje Jorge Jesus... Mas não tem que ficar refém só de um treinador. Lógico. Ô Flávio Prado, a gente sempre falou muito dessa situação do Renato Gaúcho e do Paulo Souza. Você sempre foi um crítico fervoroso do Renato. Isso. Eu tive até essa discussão com o Mauro César, que eu acho o trabalho do Paulo Souza pior que o do Renato. Dá pra dizer que o trabalho do Paulo Souza é melhor que o trabalho do Renato Gaúcho?
Agora falando de verdade. Tô falando de verdade, eu acho que nenhum dos dois tem que ser considerado. Nós estamos brigando no nível lá embaixo, né? Acho que os dois são de nível baixo. Não dá pra. A gente tá falando agora há pouco de Luxemburgo e tal. Citamos os grandes treinadores do futebol brasileiro. Aí são dois treinadores de nível baixo. Pra mim, tanto faz. Um ou outro. Eu acho o Renato um baita fanfarrão, que é um boleirão, então ele deu certo no lugar onde ele tinha toda a tranquilidade. No Grêmio, um boleirão. Não é um cara estudioso, é um boleirão. Ele aceita o quadro de boleirão, ganhou bastante com o Grêmio, parabéns, Deus que ajude. E o Paulo Souza, até agora, também não mostrou grandes coisas. Não, assim, não é uma comparação por baixo, né? Não tem muito que. Acho que o Rogério Ceni, por exemplo, é melhor que eles dois. Melhor que os dois. Até com uma certa tranquilidade. O Piperno e Bruno também, o que me incomoda um pouco é a falta de autocrítica do Paulo Souza. O Paulo Souza, na coletiva passada, ele foi e falou das falhas individuais dos seus jogadores. Porque realmente saiu um gol na falha do William Arão e o Pedro perdeu um pênalti. Só que o time dele coletivamente não jogou absolutamente nada. O Paulo Souza, ele já expôs várias vezes o grupo, falou: os jogadores não fazem o que eu mando. E agora, na coletiva de hoje, mais uma vez ele não assume culpa. Ele não fala: realmente o meu time não joga bem, realmente o meu time ele é desorganizado defensivamente, ele não tem jogada ofensiva. E claro que a gente sabe que o Flamengo separa os amiguinhos para a entrevista coletiva. Foram só 4. Barraram, inclusive, o Guilherme Silva, nosso repórter, que foi lá só para ter a palavra do Paulo Souza e não teve, porque, infelizmente, a assessoria de imprensa agora só coloca amiguinho para fazer perguntinha legal para o treinador que faz um trabalho péssimo no Flamengo. E aí ele diz o seguinte: há coisas que eu não posso controlar. Eu preciso gastar minha energia para trabalhar com o grupo. Tudo aquilo que se comenta é algo que eu não posso controlar. Eu posso estudar os rivais e tomar decisões de forma para ganhar jogos. Mais uma vez, ele não fala do trabalho péssimo que ele faz à frente do Flamengo. Ele não assume um erro. Ele não fala que o time dele é desorganizado. Ele não explica o porquê de tantas más atuações. Até quando o Paulo Souza vai ficar se escondendo num discursinho ensaiado nas coletivas de imprensa? Eu acho que é um erro de um técnico, de um time que está em uma fase, expor o jogador, expor o erro lá do jogador. Veja, é diferente, até a gente achava engraçado, quando o Muricy, em grande fase, às vezes ele ia lá para uma coletiva e ele dava uma bronca lá no jogador. Eu me lembro um dia dele falando do Felipe Anderson do Santos, ele chegou e falou assim: o Felipe Anderson é sempre promessa, mas já está na hora dele deixar de ser promessa. Então, ele dava esse tipo de recado, só que tem uma coisa, o time dele jogava. Então ele criou um lastro para de vez em quando dar uma bronca pro cara se coçar. É diferente de um time que tá perdendo. Aí o técnico fala: então as minhas individualidades elas não estão funcionando. É óbvio que aí o elenco fala: pô, que esse cara pensa que é também, né? O Luxemburgo, por exemplo, em 2002, 2003, né, no auge dele, você chega lá naquele timaço do Cruzeiro, ganhou tudo, desse uma bronca em público num jogador um dia que o time jogou mal, torcedor, todo mundo brigava com os caras, entender. Exatamente. Ele tava lá afrontando os caras. Afastava os caras, mas o time ganhava. Ele também dava o retorno dele. Não era essa zona Marcelinho. desse time aí. Olha os caras que era afastado. Ele brigava com o Edmundo, com o Marcelinho. Era diferente. Né? O cara tem que ter esse lastro.